Olá, tudo bem? Estamos iniciando Informação e Debate pela TV Floripa, canal 4 da NET. E também você pode acompanhar pelo YouTube no canal da TV Floripa. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho e receba as notificações sempre que a gente postar um novo conteúdo. E no programa de hoje nós vamos dedicar o debate à pandemia do coronavírus, o Covid-19, que está tomando proporções cada vez mais alarmantes, preocupantes e graves no Brasil. Para isso, nós convidamos hoje para participar conosco a professora doutora Josimari Telino de Lacerda, que é graduada em odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em saúde pública pela mesma universidade e doutora em ciências medicina preventiva pela Universidade de São Paulo. Ela também é professora do Departamento de Saúde Pública e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina e tem acompanhado de perto o debate da pandemia, especialmente aqui no estado de Santa Catarina. Doutora Josimari, tudo bem? Um prazer enorme tê-la aqui no nosso programa para trazer informações importantes, embora o momento seja extremamente grave e o tema não é dos mais agradáveis. Tudo bem? Tudo bem, Gilberto. É um prazer estar aqui, apesar do assunto e do tema, mas sempre que convidada e posso participar, estou, porque entendo que é um momento importante e que quanto mais catarinenses e brasileiros estejam apropriados da informação para se prevenir e cuidar, é importante, isso faz parte do nosso papel. Muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. Obrigada. Bom, doutora Josi, a gente precisa fazer um alerta à sociedade do que está acontecendo no Brasil e também, digamos assim, ter uma noção das responsabilidades disso. Eu diria que os números recentes apontam o número de mortos em 24 horas no Brasil empata com os próximos 6 países. Isso dá a dimensão do que nós estamos vivendo. O que morreu na última quinta-feira no Brasil em 24 horas é o mesmo do que ocorreu a soma de Estados Unidos, que é o segundo colocado, Rússia, Itália, Polônia, Ucrânia e França, que são do segundo ao sétimo colocado. Soma todos e o Brasil empata com esses países. Isto dá a dimensão da gravidade do que está acontecendo no nosso país e na nossa região, no nosso estado, que é, aliás, um ponto muito grave da pandemia neste momento. Isso dá a dimensão também que é fruto da falha da liderança desse processo, que está centrada no governo federal, principalmente, mas tem os seguidores do líder que estão aqui no estado, seguindo no mesmo caminho, em outros estados do Brasil, em outras regiões, e que tem trazido, colocado o país numa situação dramática. Queria inicialmente uma avaliação inicial sua sobre este cenário que está colocado aí e que começa a trazer questões muito graves, como falta de insumos básicos para entubar pessoas, falta de UTI, enfim, falta de oxigênio, já o risco disso que ocorreu em Manaus ocorrer em outras regiões do Brasil. Isso tudo está colocado para nós e eu queria uma avaliação inicial sua sobre isso, para depois a gente entrar em questões mais de como as pessoas vão se cuidar em relação a essa pandemia. Bom, Gilberto, eu acho que durante esse último ano, os últimos 12 meses, a gente completou um ano de pandemia, né? Muitas coisas nós conversamos, o assunto da Covid passou a ser foco diário das nossas preocupações. Mas eu entendo que, com o avanço da pandemia, talvez a gente tenha perdido a dimensão desse problema. Talvez a gente tenha naturalizado. E de tanto falar, às vezes a gente escuta, nossa, mas vocês não têm outro assunto para falar? Porque fica tão enfadonho, tão cansativo a gente falar sempre do mesmo tema. O problema é que o tema não pode ser outro quando a gente tem um número como esses de mortes diárias. E eu tenho me esforçado a pensar em que medida a gente pode dar a dimensão do que está acontecendo.
Eu me lembro que, há algum tempo, Santa Catarina toda parou, se paralisou, se compadeceu quando caiu um avião com um time de futebol aqui do estado, chapecoense, e foi uma comoção, e uma comoção como deveria ser, porque é uma situação com muitos óbitos ao mesmo tempo, e isso nos impacta. Também me lembro de, um tempo anterior, um avião Boeing em São Paulo, em Congonhas, cair sobre um prédio e todo o país ficar comovido. Se a gente pensar que, em média, um avião desses comerciais, não o caso da Chapecoense, né, do avião da Chapecoense, que era um avião menor, mas o caso do avião em São Paulo, em Congonhas, que é um Boeing, né, que aproximadamente, em média, tem a capacidade de 280 passageiros, ontem caíram aproximadamente 10 aviões no território nacional. E isso não tem sido, aparentemente, objeto de estarrecimento nacional, de mobilização nacional. Eu acho que a gente precisa ter a consciência do que estamos vivendo e, pior, do que ainda está por vir. Por quê? Porque, em um ano, nós aprendemos, do ponto de vista científico, a conhecer melhor esse inimigo. Agora, esse conhecimento a gente tivemos um avanço recorde, que foi produzir uma vacina em um ano, uma vacina que tem uma eficácia que algumas pessoas questionam, de 50% para redução de gravidade, mas, minha gente, se a gente reduzir o número de óbitos por 60%, por 70%, isso não é bom, a gente precisa ficar questionando isso. Então, nós tivemos um movimento mundial, todo mundo em cima de algum produto, e a gente conseguiu o avanço. Mas a gente não está utilizando as medidas enquanto política pública e enquanto ação individual. Nós temos que parar esse vírus. Nós sabemos que é um vírus que, até se a gente se comportasse enquanto gestão, fazendo as medidas necessárias, e enquanto sociedade, cumprindo essas medidas e nos cuidando, porque é um esforço social, é um esforço da sociedade. O gestor, ele tem na sua mão as decisões que devem ser tomadas. E nós, enquanto população, também devemos tomar as nossas medidas. Agora, se nem a população e nem os gestores tomam, aquele que era o inimigo, que aparentemente poderia ser vencido, ele passa a tomar uma dimensão desproporcional. O vírus não sai caminhando. O vírus caminha com as pessoas que estão com ele. O vírus não se multiplica no ar. O vírus se multiplica dentro dos seres vivos que os transportam. Enquanto a gente não tem tratamento precoce, com eficácia comprovada, enquanto a gente não tem a vacina na quantidade suficiente para que a gente possa voltar à normalidade, não tem outra alternativa. A gente precisa tomar as medidas. Então, a gente está num cenário muito preocupante, tanto nacionalmente quanto localmente. Eu não sei se a gente vai falar agora sobre Santa Catarina, mas a gente precisa também ter consciência do que significa Covid, né? Do ponto de vista de óbitos. Nós fomos comparar o total de óbitos por alguns grupos de causa, né? As doenças são classificadas por grupos de causa, tem uma classificação internacional. Então, o primeiro capítulo da classificação são as doenças infecciosas, né? Então, em 2019, no Brasil, por doenças infecciosas e parasitárias, morreram 56.670 pessoas, por Covid, 287. Por neoplasias, por câncer, que é a segunda principal causa de morte no Brasil, e em Santa Catarina também, morreram 235.301 pessoas em 2019 no Brasil. Por Covid, 287 mil. Em Santa Catarina, por neoplasias, 9.286. Por Covid, nós já temos 9.247.
E por doenças respiratórias, porque a Covid tem uma situação de doenças respiratórias. Em 2019, no Brasil, morreram 19 ou 20? 2019. 19, perfeito. Estou comparando o antes e o depois, sem Covid com Covid. E eu estou comparando só Covid, porque dentro do grupo das doenças tem um monte de doenças. Então, todo o conjunto das doenças infecciosas parasitárias, todo tipo de câncer, todo tipo de neoplasia juntos, no ano de 2019, antes da Covid, é isso que eu estou comparando. Entendi. Entendeu? Sim. Então, doenças respiratórias, sobre todas as doenças respiratórias, tuberculose, bronquite, todas as outras, juntas, em 2019, no Brasil, morreram 162 mil pessoas de doenças respiratórias. E em Santa Catarina foram 5.219 pessoas no ano de 2019 que morreram por doenças respiratórias. Ou seja, a Covid empatou ou ultrapassou em muito 3 principais grupos de doenças. Não é uma doença, é grupos de doença. Então, essa situação, a gente precisa entender que o que a gente está lidando é uma coisa, o que a gente está vivendo é uma situação muito séria. Então, a gente precisa ter essa compreensão desse cenário que a gente vive, entender que não é pouca coisa e entender, principalmente, que não precisa ser assim, não precisa continuar sendo assim. Porque se a gente pensar, é bobo até. Se o vírus não anda sozinho, se ele não se multiplica sozinho, senão entre a gente, é a gente que está levando e propiciando que o vírus se multiplique. A gente, quando eu digo, é a gestão que não toma as medidas devidas e necessárias no momento oportuno. Nós temos vivenciado e repetido erros constantemente de gestão em todos os sentidos. E a gente está vivendo um caos por não tomada de decisão. Agora, se a gente já viu em 12 meses que os gestores não vão tomar as medidas necessárias, a gente precisa tomar na mão, porque trata-se das nossas vidas. Então, é preciso que a sociedade comece a se mobilizar individualmente para adotar as medidas necessárias e coletivamente para exigir que as medidas sejam cumpridas. Cumpridas aqui no meu vizinho, cumpridas aqui no comércio, cumpridas e exigir de quem toma as decisões. É um conjunto de medidas que precisam ser tomadas e ao mesmo tempo. Não é só uma ou outra. Não sou só eu. Não depende só de mim. Depende de todos. Falta uma consciência, aquilo que falaste, foi banalizado esse debate, faz parte, essa frase a gente ouviu diversas vezes, todo mundo vai morrer, quer dizer, a vida tem que seguir, né? Só que a forma como as coisas estão se desenrolando, doutora Josimari, apontam para situações ainda mais graves do que a gente está vivendo hoje, que nós estamos beirando aí a 3 mil mortes dia. Como não há nenhuma ação concreta, e nesse momento ela teria que ser uma ação nacional, porque é diferente de outros momentos em que podia tomar ações num estado, numa região, agora a situação está o Brasil está todo vermelho, tirando Manaus, que aquela região do Amazonas que viveu um caos e conseguiu depois, com algumas medidas, recuar, vacinou também mais do que o restante do Brasil, mas segurou, porque o caos foi tão grande que deu um susto e segurou. E tirando, mas nós temos hoje em torno de 20 estados que está crescendo de forma assustadora e é matemático isso, né? Quer dizer, a multiplicação é matemática. Se não houver uma ação de parar, de segurar isso, continuará. E há previsões muito catastróficas, se bem que nós já vivemos uma catástrofe, digamos assim, nesse aspecto, de que a gente pode ter caos funerário no país, que a gente pode ter, e não há perspectiva, aquilo que tu coloca, não vemos ações do poder público no sentido de segurar isso. Então, vamos para ações individuais, mas as pessoas parece que não perceberam ainda a gravidade, e essas ações individuais, que no ano passado as pessoas se assustaram, de repente perderam o medo. E por mais que cresça,
as pessoas não estão se dando conta disso, grande parte das pessoas, né? Embora que responsabilizar a população tem uma parte de responsabilidade, mas a ação teria que ser nacional. Quer dizer, não dá para, né? Não dá para uma cidade fazer lockdown. Não dá para Florianópolis fazer lockdown e São José, Palhoça, Biguaçu. Essa política regionalizada, ela tem um limite muito grande, correto? Então, veja, nós estamos há 12 meses insistindo numa mesma direção e essa direção já se mostrou ineficaz. Qual é a direção? Vamos aumentar leitos de UTI para nos prepararmos para a gravidade. Vamos ficar nessa discussão economia-saúde, saúde-economia, quando as duas elas são juntas, não existe economia sem saúde, e não vai adiantar, porque hoje, por exemplo, o Brasil é o epicentro, é considerado. Vários países já fecharam as portas para os brasileiros. Nós já estamos com dificuldade. Logo, se mantivermos essa linha, logo teremos boicote dos produtos brasileiros. Então, isso é importante a gente pensar. Quando a gente está vermelho além do número de casos, a gente está vermelho também na capacidade do sistema de atender e dar assistência à saúde em termos de UTI. Quase todos, o Brasil está vermelho para a quantidade de leitos. Então, não adianta, porque não vai ter para onde correr e ninguém vai receber os nossos doentes para fazer assistência. Então, quando você diz, nós precisamos tomar uma medida geral, Mas eu discordo de você quando a gente diz assim, não adianta só um município fazer se o do lado não faz, porque é isso que a gente tem assistido nesses 12 meses, Gilberto, empurrando para o outro. Eu só faço se o vizinho fizer, o vizinho diz que também só faz se você fizer, e se a gente não faz, alguém tem que fazer, alguém tem que começar isso e fazer. É fato que a medida de lockdown, quando a gente vem falar, para mim é muito difícil vir a público falar, vamos fazer lockdown, eu tenho a noção do que isso implica na vida das pessoas. O que isso implica enquanto movimento? Por quê? Porque tem uma parcela da população informal e que sofre com as consequências. Temos a questão do desemprego, porque é mais fácil, você fecha, não passa a não dar lucro e você demite as pessoas. Nós temos população vulnerável que não tem condição de fazer o isolamento, de cumprir essa meta. Então, quando a gente fala a medida do lockdown, não é assim só fecha tudo, é um conjunto de medidas públicas que precisam ser adotadas para assegurar que as pessoas possam cumprir. E aí pessoas, tanto a população quanto, inclusive, os empresários. Eu não sei por que a gente está fazendo reserva financeira no momento em que os brasileiros estão morrendo. Eu não sei, a gente tem reserva financeira, utiliza isso para assegurar a vida das pessoas, adotando medidas que segurem todos os setores, tanto a economia quanto as pessoas individualmente, que elas possam também cumprir essas medidas, porque não tem outra saída para restringir esse avanço. Nós precisamos parar a circulação dos vírus, e isso só se dará reduzindo a circulação de pessoas. Paralelamente a isso, nós precisamos testar para saber quais dessas pessoas que estão lá, elas estão doentes, e tomar as medidas de monitoramento e acompanhamento para que essas pessoas também ficando em casa, elas não fiquem lá sem leitos, sem assistência, elas possam ficar em casa adotando medidas. Nós temos uma parcela grande da população que vive em um cômodo, 3, 4, 5 pessoas, como vai fazer isolamento? Então, essas pessoas, essa população que não tem essa condição, é preciso ter medidas públicas para que elas possam fazer esse isolamento em outro lugar. É um conjunto de medidas que a gente precisa tomar ao mesmo tempo. Não é fechar final de semana, não é fechar à noite, não, isso não é lockdown. Eu queria aqui que as pessoas entendessem que não é lockdown, em momento nenhum neste país nós fizemos lockdown. Lockdown é fechar fronteiras, lockdown é não sair ninguém, lockdown é dar condições para as pessoas cumprirem isso de diferentes formas. Então, e isso durante o período necessário.
durante 14 dias no mínimo, ou 21, e depois não é abrir tudo e todo mundo sair de novo. Então, a gente precisa testar as pessoas, a gente precisa ter o conhecimento. O Brasil testa muito pouco. Então, esse número alarmante que a gente tem de casos deve ser maior, porque a gente não testa. Então, se a gente não faz teste, a gente não conhece o problema. Se a gente não faz o diagnóstico, a gente não sabe o tamanho do problema. Então, a gente já sabe que a gente testa pouco, e o que pouco é o resultado, é assustador. A gente também deve ter mais óbitos do que isso, sinto dizer isso. Por quê? Porque existem dúvidas, às vezes, no diagnóstico, tem pessoas morrendo em casa, tem pessoas que não vão para a assistência, e, mesmo com assistência, alguns casos não são tão claramente evidentes ou não rapidamente identificados, então entra em outra categoria, entra em outro código, que é o código das síndromes agudas respiratórias, e que, às vezes, o resultado vai sair mais tarde, para depois corrigir esse óbito. E tem um atraso do registro de óbitos. A gente sabe que mais ou menos 30% dos óbitos, 25% dos óbitos levam até 30 a 60 dias para ser registrado. Então, esse cenário que a gente tem hoje ainda é subnotificado. E tem também o fator de pessoas que foram internadas com Covid, tiveram Covid, receberam alta, foram para casa e um mês e meio depois faleceram em decorrência do Covid. Das consequências. Exatamente, e que não são cadastradas por morte por Covid, porque ela já não estava mais nesse processo. Eu sei disso de uma maneira mais triste, que foi uma pessoa próxima de mim, que Exatamente. foi assim, e ela não foi, e ela faleceu em função da doença do Covid, mas ela não foi registrada como Covid. Então, assim, por isso que eu digo, doutora Josimar, eu tenho dito, aquele número lá dos recuperados é uma falsidade. Recuperado é quem não morreu durante a doença do Covid. Quer dizer, se ele morreu um mês depois, ele está sendo considerado recuperado, né? Quem não morreu, em tese, está recuperado. Né? Então, a gente briga, às vezes, por números até que são irrelevantes na minha avaliação. Inclusive, a questão dos recuperados, aí tem a preocupação que a gente ainda não tem essa dimensão das sequelas que a Covid deixa. A Covid, ela tem um comportamento que tem uma parcela importante, e isso preocupa, e por isso que essa medida, que é um número importante de pessoas assintomáticas, ou seja, passa pela Covid sem ter nenhum sintoma, não identifica nada, e essa pessoa transmite, porque essa pessoa está circulando. Nós temos um percentual grande de leves, mas nós temos um percentual de moderados e graves que deixam sequelas. Então, tem pessoas, dentro desses recuperados, tem uma parcela significativa da população que está tendo outros tipos de sequelas, como memória, como problema pulmonar, como outros problemas que já estão sendo apontados, que ficam por meses, né? A gente não pode dizer a vida toda, porque a gente ainda tem pouco tempo de estudos, mas por meses, que acompanham as pessoas por meses. E tem esse caso dos óbitos, que essas sequelas vão se agravando, e no atestado de óbito, a causa principal do óbito é o que é o registrado. Então, se ela morreu por outro caso, porque não é no momento que ela está com a Covid, é isso mesmo, o óbito vai por outro tipo de causa. A gente vai saber muito mais tarde o que é isso. Hoje, o que a gente precisa é estar consciente do que a gente está vivenciando e o que é preciso fazer para parar. A gente precisa parar, gente, com isso. A gente não vai ter saída. Eu fico pensando 2021, 2022, 2023, a gente tendo esse cenário. Por quê? Porque é uma doença viral. Os vírus, eles têm um processo de multiplicação e existem falhas quando ele se multiplica, existem falhas genéticas que acontecem aí, que a gente chama de mutação. Essas mutações, na maioria das vezes, a gente não causa problema para a gente, mas em algum momento, tendo muitas mutações e o SARS-CoV-2, que é o vírus, ele é um vírus que tem uma capacidade de mutação assustadora, muito grande, ele faz mutações muito rápidas. Para você ter uma ideia, pela dengue nós temos 2, 3 mutações por ano registro.
já foi registrado 23 mutações, que são aquelas mutações que são possíveis da gente identificar e que vão causar, algumas delas, 7, 9, estão preocupando todos nós. Por quê? Porque configuram um poder melhor, uma condição melhor para esse vírus permanecer nos indivíduos. Porque é a questão da seleção natural, ele se multiplica, e aí os vírus que vão ficando com melhor condição de se multiplicar, de permanecer mais tempo no organismo dos indivíduos, causando maior gravidade, ou a sua capacidade de transmissão, melhor para o vírus. Então, o que a gente está vivendo hoje no Brasil, como nós somos um país com muita gente infectada ao mesmo tempo, significa muitos vírus se multiplicando, muitos vírus se modificando e melhorando a sua condição de patogenicidade, de transmissibilidade, de gravidade. E isso é o que nos preocupa. Quando eu fico pensando 2021, 2022, 2023, é que nessa toada, esse vírus, além de não ir embora, além da gente não vencer essa batalha para que a gente possa conviver com ele, porque é preciso que a gente entenda que é um vírus que ele vai ficar convivendo, como o H1N1, mas a gente precisa não deixar que ele vença a batalha, que ele está vencendo nesse momento. E isso tem tornado o Brasil uma referência internacional de ser hoje uma preocupação internacional com a gravidade da pandemia. Que tem já iniciado reflexos. É só você olhar lá nos sites que fazem voos, como está vermelhinho, onde a gente não pode ir, ou onde tem muitas restrições à nossa ida. 120 países. Então. O Brasil está... ele só perde para a África do Sul. Está Brasil, África do Sul e Reino Unido. São os países que têm maiores restrições em relação a viagens internacionais. E no ritmo que a gente vai, o Brasil vai... tá já empatado na linha de frente, né? Mas deve se distanciar, inclusive, porque a situação realmente é muito grave, né? Então, exatamente. E é principalmente por conta, além, né, o vírus original, que a gente chama de vírus selvagem, já não é o que está nos preocupando. O que está nos preocupando são essas variantes. Já temos no país registro de variantes do Reino Unido, que ela é uma cepa mais grave, né? Que tem uma certa... E temos uma variante nacional aqui, que surgiu aqui no Brasil, ou seja, nós já somos um país que propicia ao vírus uma diferenciação, um processo de multiplicação e de diferenciação, tanto que já dá uma configuração de variantes que são variantes que beneficiam o vírus, que fazem com que ele fique mais, no nosso caso, mais transmissível. E aí toda uma discussão que a gente está discutindo nesse momento, porque isso nos preocupa bastante. E aí a gente já está lidando com outra coisa, que não aquela inicial. Bom, Santa Catarina chegou a ter polêmica recente sobre lockdown, não lockdown, e acabou que isso não ocorreu, então também a gente segue num cenário complexo, próximo de 500 pessoas já estão aí na fila por um leito de UTI, né? Então nós estamos com um déficit gigante de UTI, às vezes não dá para entender que se diz 90% de ocupação, 98%, não, nós estamos com ocupação de 100 e tantos por cento, porque não tem mais vaga, né? Então é gravíssimo isso, e nesse aspecto também alertas para questão de insumos, que é uma coisa extremamente grave, pessoas sendo entubadas, informações de pessoas sendo entubadas em São Paulo sem ter relaxante muscular, sem ter amarradas para entubar, quer dizer, uma coisa absurda, né? E possibilidade concreta de falta de oxigênio. Um país desse tamanho, mas a demanda é tão grande que isso pode ocorrer. Esta é uma preocupação que está sendo avaliada? Tu tens acompanhado esse debate? Quando a gente fala que o Santa Catarina está sem leito, é importante, aquilo eu já falei um pouco antes, mas queria ressaltar que, nesse cenário, esse foi o esforço e essa foi a moeda que foi a aposta em Santa Catarina e no Brasil como um todo, vamos falar de Santa Catarina, aumentar o número de leitos de UTI. Então, não é que não houve esforço do gestor estadual. Sim, ele quase triplicou o número de leitos, mas não adianta, porque dentro do cenário, não adianta, se a gente continua com transmissão, mais gente vai ficar necessitando, e é isso. Nossa preocupação hoje não é mais Covid,
A gente não é mais Covid. Se tem gente que acha que Covid é uma bobagem, o que para mim é assustador, né, que alguém ainda pense isso, então vamos lá. É sobre você ter um infarto hoje e ficar na lista dos mais de 400, quase 500 pessoas, porque não tem UTI para você. É sobre você ter um acidente de carro e não ter um leito para você ser assistido. É sobre os profissionais de saúde terem que decidir, através de um protocolo, porque chegamos nesse ponto, quem pode e quem não pode viver, quem vai ou não vai viver. Nós estamos vivendo isso, e isso é muito grave. Se isso não sensibiliza as pessoas, eu fico querendo saber aonde que pode estar o senso de humanidade que a gente perdeu. Porque não adianta abrir leitos, porque não temos profissionais formados para atuar ali, minha gente. Já estamos vivendo um processo de recrutamento e seleção de profissionais, qualquer um para atuar em UTI, isso é loucura. Porque a gente precisa ter a assistência. E a assistência, a gente coloca leito e a gente não tem profissional, porque a formação para atendimento para pacientes com necessidades intensivos é um processo de formação demorado. A gente não acha no mercado profissionais. As pessoas que estão com essa formação, elas estão atuando nas UTIs. E se a gente não tem mais, a gente não tem mais pessoal. E insumos, chega uma hora que vai faltar também. Essa situação de falta de medicamentos, tudo, a gente já viveu em Santa Catarina. Vocês não lembram que a gente já viveu a situação de faltar os sedativos para poder fazer, para entubar. E se a gente aumentou em 3 vezes o nosso leito, e mesmo assim não deu resultado, a gente precisa usar outras estratégias. A gente precisa fazer o uso de outras estratégias. E essa da restrição de circulação é a única que se apresenta nesse momento, então vamos atuar conjuntamente, dando as condições. Então, eu quero de novo ressaltar, quando a gente fala de diminuir a restrição, tem que dar todas as condições. Então, é um conjunto de ações que precisam ser realizadas, a gente já comentou aí, mas a gente precisa fazer conscientemente. Não precisamos ficar nessa discussão dos técnicos, da ciência, dizer não temos mais condição, precisa fechar, precisa parar a transmissão. E ficar a discussão se é o partido A, B, se é o presidente. Gente, são nossas vidas, são nossos pais, são nossos avós, são nossos amigos, são nossos irmãos. É isso que a gente está lidando. Essa discussão precisa centrar no cotidiano nosso, e a gente precisa tomar essas decisões e começar a questionar. Vamos parar com essa questão de discussão, de botar na mesa outras ações, outras prioridades, que não a vida das pessoas. Outras coisas a gente recupera. Vida não volta. Vida não se recupera. Então, vamos fazer um esforço conjunto. Vamos sentar e nos conscientizarmos e fazer esse esforço conjunto para parar. Bom, uma vez parado, teremos condição de conviver com isso. Mas agora, o cenário é devastador, é assustador. E a manter o cenário que a gente vive hoje, com as medidas sendo, inclusive, relaxadas, nós estaremos aqui, infelizmente, daqui a algum tempo, falando de outros números mais assustadores, o que é lamentável. Sem dúvida que, além da vacinação que está em ritmo lento no Brasil ainda, por falta de vacina, por falta de prevenção, de adquirir essas vacinas lá no ano passado, quando elas começaram a ser testadas, a ser trabalhadas, que foi o que muitos países fizeram, né? E o Brasil hoje tenta buscar, por exemplo, há setores do Brasil, independente, inclusive, do governo, tentando buscar junto a, por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma sobra de vacina em alguns, né? Tentar levar isso para outras nações, enfim. Além disso, eu diria que tem a possibilidade, que eu acho que tu colocas bem, que o lockdown, que não foi feito no Brasil, mas a restrição, ela precisa começar do espaço que a gente tem gerência. Então,
começar a partir de mim. Se eu consigo fazer uma restrição na minha família, nos meus espaços, a gente tem que tomar essas ações, porque como o ente público, o poder público, que devia estar comandando isso, não tem feito isso, as pessoas precisam, de alguma forma, se proteger e proteger aos seus. Acho que isso está corretíssimo, que é o que nos resta, e fazer pressão, continuar fazendo pressão, né? Quem tem consciência disso, para que as coisas, de fato, seja salvo a vida do povo brasileiro, porque nós estamos num cenário bastante caótico, doutora Josimar. Nós precisamos continuar o uso das máscaras corretamente, nós precisamos usar corretamente. Eu vejo muita gente usando máscara no queixo, só na boca, ou mesmo no pescoço. Não é por aí que o Covid entra. O Covid entra pelas vias respiratórias, ele também entra por outras vias, mas a gente precisa proteger essa região aqui constantemente com o uso de máscara adequado. A gente sabe que as pessoas têm algumas vaidades, não adianta usar outro tipo de máscara que não a máscara adequada, aquela que tem pelo menos um pano mais grosso. Se a gente puder adquirir aquelas máscaras cirúrgicas, a gente deve colocar. Se a gente não tiver condição, colocar uma máscara, aquela de papel e mais uma de pano junta para você proteger, porque a máscara ela é uma barreira. E isso a gente deve usar a todo momento que a gente esteja exposto. Então, se a gente não está em casa, se em casa a gente não tem ninguém com problema de Covid, em casa a gente não precisa, eu não estou usando, você não está usando. Mas se eu vou sair na rua, eu tenho que botar, eu devo utilizar. Por quê? Mas não tem ninguém na rua. Não tem ninguém na rua ali naquele momento, mas você não tem domínio sobre em que momento que você vai cruzar com alguém, né? Então, optar por áreas mais arejadas. Então, quando você for optar por algum lugar onde você esteja, veja a ventilação desse lugar. Evite lugares onde fique o tempo todo com ar-condicionado. Se for inevitável entrar nesse lugar, para você adquirir, se você não conseguiu por delivery ou por outro meio, faça o mais rápido possível nesse lugar. Evite sair desnecessariamente, evite. É muito bom os encontros com os amigos, com as famílias, evite isso. Não é momento para isso, nós precisamos diminuir o distanciamento. E vamos continuar pressionando para que a responsabilidade do gestor se aplique, né? A gente precisa fazer com que as pessoas, com esses gestores adotem, mas se eles não estão adotando, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Ok, doutora Josimari, eu queria lhe agradecer pela participação aqui na nossa programação, dizer que a gente tem acompanhado o seu trabalho e o seu debate em vários momentos aí. Sei que está dando muita entrevista, falando muito sobre esse tema, não é o mais agradável, mas a gente precisa de pessoas que tenham esse conteúdo e que possam fazer esse debate com a sociedade de forma qualificada. Eu só queria colocar uma informação aqui, que é para dar um pouco a dimensão, a gente falou há pouco, os números exatos, mas o Brasil é o segundo país que mais enfrenta restrições duras no ingresso a países estrangeiros, exatamente por causa da variante brasileira que surgiu em Manaus e que é a predominante em Santa Catarina. Veja, em tão pouco tempo, ela chega aqui e é predominante no estado, segundo a própria Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. Então, o Brasil enfrenta restrições em 116 países. 116 países. Quem nos supera é a África do Sul, que também tem uma variante que está aí na faixa, é 119, né? E o Reino Unido, 114 países. São os países que mais têm restrição de ingresso de cidadãos ou de pessoas que estão nessas nações de irem a outros países. Isso dá um pouco da gravidade. E outro número que eu trouxe inicialmente, os números do Brasil na última quinta-feira superaram os 6 próximos países, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo colocado. Nós sozinhos tivemos mais mortes no Brasil do que todos os outros países, Estados Unidos, Rússia, Itália, Polônia, Ucrânia e França. Então, se as pessoas não perceberam a gravidade que nós estamos vivendo, é melhor a gente se dar conta disso e tomar as ações necessárias, nos proteger e exigir que haja algum tipo de ação por parte também dos governantes para que a gente
consiga salvar essa nação desta catástrofe, que já é uma catástrofe, mas que tende a ser ainda maior. Queria agradecer a sua participação, deixar aí para suas colocações finais, fique à vontade, agradecer muito o conteúdo que trouxesse para a gente. Eu também agradeço. Eu quero deixar um apelo aqui para os empresários para refletirem qual é o impacto sobre os seus lucros que esse boicote desses 170 países que já iniciaram pelas pessoas e em breve teremos consequências, porque não é só de falar da questão interna e também, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Queria pedir empatia para todos sobre a questão do que vivemos, dos entes queridos perdidos pelas famílias, e também o empenho da sociedade, não só em adotar as medidas, mas atuar como alguém que possa sensibilizar o próximo. Então, sempre que eu vejo alguém utilizando alguma medida inadequada, parar e tentar conversar com essa pessoa sobre o momento que estamos vivendo. Não é fácil, essas conversas têm sido difíceis, existe um nível de agressividade, mas a gente precisa estar atuando, a gente precisa estar conscientizando as pessoas, então, convocar a todos que têm essa consciência para atuarem nos seus espaços, nos seus microespaços, ampliando cada vez mais essa reflexão, dizendo, use máscara, vamos ficar em casa, né, para que a gente possa atuar e conscientizar. Juntos, somente juntos, lutando pelo coletivo, nós sairemos dessa situação. Todos queremos sair. Eu quero sair. Eu quero sair, minha gente. Eu quero não vir mais dar entrevista sobre esse tema. Eu quero que as vidas sejam salvas. Vamos salvar as vidas. As pessoas não precisam estar morrendo por Covid. Vamos defender a vida. Vamos vencer essa batalha. Muito obrigado, doutora Josimari. Eu espero que na próxima oportunidade que a gente conversar, possamos fazer uma conversa mais agradável, mais promissora e mais esperançosa em relação à saúde, em relação a esse processo que nós estamos vivendo. Muito obrigado novamente. Obrigada. Até uma próxima. Muito obrigado, doutora Josimari Telino, que esteve conosco aqui no Informação e Debate, trazendo questões tão relevantes neste momento tão difícil que a nossa cidade, o nosso estado e o país está vivendo. Josimari Telino é graduada em odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em saúde pública pela mesma universidade e doutora em ciências medicina preventiva pela Universidade de São Paulo. É professora no Departamento de Saúde Pública e no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina. E você pode ajudar a construir a programação da TV Floripa. Mande informações, sugestões de pauta e até vídeos para a gente publicar por aqui. Para gravar, lembre-se de usar o celular na posição horizontal. Mande para o nosso WhatsApp, para o nosso e-mail, para que a gente possa incrementar e melhorar ainda mais a nossa programação. E acompanhe a TV Floripa, além do canal 4 da NET, pelo YouTube. Se inscreva no canal da TV Floripa, clique no sininho e receba notificações sempre que a gente colocar uma nova informação no ar. Muito obrigado pela sua companhia, tome muito cuidado, lembre-se, a diferença entre você estar em casa, entre os seus, vivendo de forma tranquila e convivendo com as pessoas que você ama e você acabar numa fila para buscar um leito de UTI é muito pequena. Então, use a máscara, evite sair de casa se você não precisa e fique em casa se você puder. Muito obrigado, tome cuidado e até breve.